Olá pessoal, eu sou o professor Leandro Menezes, professor de História, né? E hoje nós iremos falar sobre o Egito, certo? Mas antes gostaria de dizer a todos vocês que estou com muita saudade e que não vejo a hora de estarmos juntos novamente em nosso convívio, né, de sala de aula, nosso convívio diário. Mas enquanto isso não é possível, né? Eu, professor Leandro Menezes, estarei gravando algumas videoaulas, umas pequenas videoaulas que poderão estar auxiliando vocês nos estudos, certo? Na continuidade desses estudos. Precisamos prosseguir. Precisamos cuidar da nossa saúde, né? Buscar cuidar, se proteger, mas também precisamos prosseguir, né? Os nossos estudos, darmos continuidade. Então vamos lá. Né? Como eu disse a vocês, a aula de hoje nós iremos falar sobre o Egito, né? A civilização do Nilo, certo? Estudamos a Mesopotâmia, certo? Hoje a importância do Nilo para essa região e também nós estudaremos a importância do Nilo para os egípcios, certo? Esse conteúdo está dividido em duas videoaulas, certo? A primeira parte vocês assistirão nessa videoaula e a segunda parte em uma outra videoaula, ok? Vamos lá. Você sabe onde está o Egito? Onde o Egito está localizado? E aí, você sabe? Então vamos lá. O Egito está situado no nordeste da África, certo? Em meio de dois imensos desertos, o da Líbia e o da Arábia, certo? Coloquem aí na mente de vocês, anotem no caderno. O Egito está situado no nordeste da África, ok? Em meio a dois desertos, dois grandes desertos, que é o da Líbia e o da Arábia. O Egito ele possuía um território estreito e comprido, que compreendia duas regiões, o Alto Egito, que é a região do vale, e o Baixo Egito, que é a região do delta, do Nilo, ok? Vocês têm que saber de antemão, está dividido em Alto e Baixo Egito, certo? O rio Nilo ele tem uma importância fundamental na vida das civilizações que viviam ao seu entorno, né? A gente sabe que as cheias do rio Nilo tornavam as terras férteis. A gente já até começou a sala de aula sobre isso, a importância do rio Nilo, certo? E aí eu trouxe para vocês esse esqueminha para mostrar mais ou menos como seria esse plantio, esse cultivo e essa colheita. Veja, de junho a setembro era o período de inundações, não era possível plantar, né? O rio ele subia, ele inundava a região e não era possível plantar. Porém, era importante porque essa terra ficava o quê? Fértil, certo? Aí de outubro a fevereiro era o período da sementeira, ou seja, de plantar, o período do plantio. E de março a junho seria o período de colheita, certo? Então a gente vai ver que eles se organizavam de acordo com as enchentes desse rio. E era de extrema importância que vocês lembrem, né, a partir de hoje, se ainda vocês não tinham entendido, que o rio Nilo era fundamental na vida destas civilizações que surgiram ali ao seu entorno. Veja, os egípcios eles desenvolveram um complexo sistema de irrigação por meio de canais, de diques, de barragens, o que propiciou um melhor aproveitamento das águas do Nilo. Já conversamos até que, em um primeiro momento, algumas civilizações não iriam saber fazer uso, né, dessa água do rio Nilo. Porém, os egípcios eles conseguirão utilizar, né, desenvolver canais de irrigação que permitirão eles também, né, cultivar em outros meses do ano, em outras localidades, através desses canais, certo? E aí vejam, né, eu trouxe um exemplo de canal de irrigação, que seria, professor, esse canal de irrigação. Vocês têm aí uma água, né, um rio, né, e aí vocês puxam, através de um sistema de irrigação, a água desse rio para plantações, ok? No passado, o Egito era assim, né? Nós conhecemos o Egito pelos seus grandes monumentos, pelas suas grandes proporções, né? Os faraós, as esfinges, as pirâmides. Só que atualmente o Egito chama-se República Árabe do Egito, certo? Sua capital é a cidade de Cairo, ok? E hoje o Egito é um país bem diferente do que nós conhecemos no passado. Muito desenvolvido, muito diferente. Vejam como está atualmente. Bem desenvolvido, né? Então, bem diferente daquilo que nós aprendemos no passado. A língua oficial do Egito é o árabe, certo? E a moeda é a libra. E 80% da população é muçulmana, ok? São alguns aspectos importantes para que nós possamos conseguir entender melhor, né, essa organização atual do Egito, né? O idioma oficial, a moeda e a maioria da sua população, certo? Vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre a organização do Egito Antigo. Espero que vocês estejam entendendo, certo? E fazendo anotações.
No Neolítico, lembra do Neolítico lá na pré-história? A gente estudou, né? Os grupos que viviam próximos ao rio Nilo começaram a cultivar o trigo, a cevada e a criação de gado. Nós vimos o Neolítico lá na pré-história, que é quando os homens eles vão começar a ter moradia fixa, né? Então, no Egito, aí na Idade Antiga, nós veremos também grupos que irão começar a viver próximo do rio Nilo e eles irão cultivar trigo, eles vão desenvolver a agricultura, certo? E eles vão criar animais também, ok? Eles organizavam-se em comunidades agrícolas chamadas nomos. Nomos eram as pequenas comunidades agrícolas as quais eles se organizavam, ok? Essas aldeias eram autônomas, né? Nós conheceremos melhor elas quando a gente for falar da Grécia, porque nós iremos ver o surgimento das polis, das cidades independentes, e aí vocês conseguirão entender melhor. Mas, de antemão, você precisa saber que os nomos eram pequenas comunidades, né? Cidadezinhas pequenas, que eram aldeias, melhor dizendo, esqueçam cidades e atribuam aldeias autônomas, ou seja, independentes uma da outra, o que elas produziam era repartido dentro, né, do seu contexto, ok? Com o passar do tempo, alguns problemas irão surgir, como com o aumento da população, a população vai aumentar, e aí a produção de excedentes, né? Alguns problemas serão frequentes na civilização, que vai desencadear aí novas mudanças a partir daí, ok? Para solucionar esse problema, né, a figura de um monarca, o líder, nomo, né, lembra nomos, eram as comunidades. Então, o monarca, né, o nomarca, ele vai surgir a figura dele que passou a chefiar essas comunidades. Ele vai ser o líder, o chefe dessas comunidades, certo? Ao que parece, por volta de 3.200 a.C., um chefe do Alto Egito chamado Menes, ele uniu os dois reinos. Lembra Alto e Baixo Egito? A gente vai ver aí a união desses dois reinos. A partir de então, a autoridade máxima vai passar a ser o faraó. Por isso vai surgir o termo faraó aí, né, no Egito, ok? Os nomos, que eram comunidades agrícolas, elas serão lideradas pelos os nomarcas, que serão chefes dessas comunidades, e esses nomarcas, né, vai surgir agora o rei, que será o faraó. Até aí, ok? Bora lá. E aí, vamos lembrar a coroa, né? As coroas que eram os principais símbolos dos faraós. Vamos lá. Antes da unificação, o soberano estava dividido entre Alto Egito, que era aqueles que utilizavam a coroa branca, e o Baixo Egito, que eram que usavam a coroa vermelha, certo? Quem gosta de assistir filmes, né, sobre o Egito, vai perceber que eles utilizavam, era característica peculiar do faraó utilizar essas coroas, né? Que aí o Alto Egito e o Baixo Egito as características iam ser determinadas a partir das cores dessas coroas, certo? Então, o Alto Egito utilizava a coroa branca, o Baixo Egito utilizava a coroa vermelha, certo? Até aí, ok? Então, vamos lá. Quando o Egito passou a ser governado por um soberano, que seria o faraó, a coroa tornou-se dupla, vermelha e branca, porque agora haverá o faraó, que vai ser o soberano, o governador soberano, ok? Então, vai simbolizar a união dos dois reinos, né? Ao comandar suas tropas na guerra, o faraó utilizava essa coroa, né? Desculpe, melhor dizendo, que simbolizava a união destes reinos. Vejam. E aí, como eu falei a vocês anteriormente, algo importante dentro do Egito que nós temos que lembrar, que nós temos que levar conosco a partir de agora, eram esses canais, esse sistema de irrigação, certo? Que levava as águas do Nilo, por meio dos canais, até os campos. Lembra a crise, lembra as dificuldades? E aí, uma das medidas adotadas seria, né, esses canais de irrigação, esse complexo de canais de irrigação, que seria tão importante para os egípcios, certo, pessoal? Vamos lá. Vejam aí, né, o processo, eu coloquei algumas imagens aí para vocês olharem, o plantio, né, o cuidar da terra, o arado e a colheita, sempre coletiva. Lembra que esses nomos a economia era coletiva, certo? E vamos lá, a organização econômica desses nomos, certo? A agricultura era a base da economia egípcia. Já falei, vocês devem lembrar que a economia era a base da economia egípcia, certo? A agricultura era a base da economia egípcia.
Eles dedicavam-se à criação de animais, né, a mineração, o artesanato e o comércio. Essas eram as atividades econômicas que eles desenvolviam, ok? Recapitulando, criação de animais, mineração, artesanato e comércio, tudo ok? O artesanato, vamos falar um pouquinho sobre o artesanato dos egípcios. No Egito, o artesanato no Egito era conhecido no mundo antigo, com a madeira, o cobre, o ouro, o marfim, o couro, o papiro, o bronze, e seus artesãos produziam móveis, cestos, brinquedos, joias, sandálias, tecidos, barcos, armas, tijolos e uma variedade de outros objetos. Então eles eram conhecidos no mundo antigo pela variedade de objetos que eles produziam. Quanto à sociedade, que é importantíssimo, né, e que peço que vocês prestem muita atenção como estava organizada a sociedade egípcia, porque nós precisamos entender para compreendermos mais à frente outros, vamos dizer assim, outros acontecimentos, certo? Vamos lá. Primeiro, nós iremos falar sobre o faraó. Faraó, que era o guardião do Egito, certo? Faraó, guardião do Egito. Ele era considerado um deus vivo, né, o filho do sol, né, o filho do sol, Amon-Ra, e a encarnação do deus Falcão, né, Horus. Para os egípcios, toda a felicidade dependia do faraó e seu poder era ilimitado, certo? Inquestionável. Comandava os exércitos e distribuía a justiça, organizava as atividades econômicas, ele organizava a atividade econômica, ele comandava o exército, né? Seu poder aí era inquestionável e importantíssimo. Outra coisa, aliás, que vocês irão poder ver aí nesta imagem, vejam, né? O faraó que era, de certa forma, o centro, certo? E aí nós temos os colaboradores do faraó. Nós temos o vizir, que era uma espécie de primeiro-ministro do faraó, era a maior autoridade depois do faraó. Cabia a ele tomar decisões jurídicas, administrativas e financeiras em nome do faraó. Nós teremos também os nobres, que eram os descendentes da família do faraó, né, faziam parte da família dele, automaticamente seriam o quê? Nobres, né? Eles cuidavam da administração das províncias e ocupavam postos mais altos dos exércitos, certo? No exército eles ocupavam os postos mais altos e eram eles que eram responsáveis por cuidar, né, da administração dessas províncias, destes nomos. Até aí, ok? Vimos o faraó, o soberano, o vizir, que era como se fosse o primeiro-ministro, e o nobre, certo? Vamos mais à frente. Teremos agora o sacerdote, né? A importância do sacerdote é inquestionável dentro de qualquer civilização, certo? Ele detinha muito poder, né, administrava todos os bens que os fiéis e o próprio Estado ofereciam aos deuses, certo? E tinham muita influência junto ao faraó. Enriqueciam porque ficavam com parte das oferendas feitas e pela população dos deuses, né, além de serem dispensados do pagamento de impostos. Então, eles não pagavam impostos, né? Só assim, um cochichinho. Eles ficavam com parte dessas oferendas feitas, né? Utilizavam um pouquinho da sabedoria. E aí, né, isso fazia com que eles também tinham poder, né? Cresciam, né? Eles tinham bastante influência assim junto com o faraó. Seu papel na sociedade era inquestionável. E os escribas, importantíssimos também. Eles se destacavam porque sabiam ler e escrever. Lembre que nem todos sabiam ler, nem todos sabiam escrever, mas os escribas eram a eles que ficava atribuída essa função, porque eles registravam os impostos arrecadados, faziam o censo da população, dos animais e das colheitas. Então era aquele povo que de certa forma estava atribuído a responsabilidades escritas. Até aí, ok? Facinho, né? Então vamos lá. Eu coloquei, né, o sacerdote, o faraó com sua família, nobreza, né? E aí e outros grupos sociais que foram retratados na aula de hoje. O escriba, novamente eu coloquei, era ele aí que passava a maior parte do seu tempo registrando, né, esses tributos, esses pagamentos, certo? E aí eles eram pagos em gêneros alimentícios, certo? Tesouros ou mão de obra, certo? E eram cobrados pelo faraó, dos faraós. Aliás, essa mão de obra era cobrada dos faraós, ok? E aí os demais grupos que ficaram faltando. Nós teremos os soldados, certo? Eles nunca atingiam os postos de comando, porque lembra que a nobreza pegava esses melhores cargos que falei,
Eram eles que, de certa forma, exerciam esses principais cargos. Eles viviam de produtos recebidos como pagamento e dos saques que podiam realizar durante as guerras conquistadas, certo? Os artesãos, vamos lá conhecer sobre os artesãos. Eles exerciam as mais diversas profissões, ok? Eles trabalhavam com pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões, ourives, ou seja, produção de joias, ok? Muitas das suas atividades eram realizadas nas grandes obras públicas, como os templos, túmulos, palácios, dentre outros. Então aí nós temos dois grupos, né, da sociedade também importantes, soldados e os artesãos, que era aquela mão de obra para todo momento. Além disso, tínhamos os camponeses, né, que constituíam a imensa maioria da população. Eles trabalhavam nas propriedades do faraó, certo? E dos sacerdotes, e apenas uma pequena parte dos produtos colhidos tinham direito apenas à menor parte desses produtos colhidos, certo? Eles eram obrigados a trabalhar na construção de obras públicas grandiosas, como a abertura de estrada, a limpeza de canais, transportes de pedras, né, necessárias para as grandes obras. Eles estavam com essa, vamos dizer, essa mão de obra pesada, ok? Com túmulos, ou seja, a construção de túmulos, templos e palácios, que são características da arte egípcia. A gente vai entender que vai ter aí uma grande participação dos camponeses, certo? Vejo aí que eu coloquei algumas atividades realizadas por eles, certo? E por fim, os escravos, né? Que os escravos geralmente eram os estrangeiros e prisioneiros de guerra, né? Os estrangeiros seriam escravos, os prisioneiros de guerra também compunham a base da sociedade, certo? Estavam lá no final da pirâmide. Lembra aquela primeira pirâmide que eu apresentei lá no início para falar sobre a sociedade? Então, eles vão estar na base. Trabalhavam principalmente em minas e pedreiras do estado, nas terras reais e nos templos, certo? Então nós veremos aí o escravo realmente trabalhando no serviço de extremamente o quê? Pesado, ok? E aí, pessoal, né, para finalizarmos esse primeiro momento, ok? Para que vocês possam fixar o conteúdo, né, só recapitulando o que nós estudamos, onde está localizado o Egito, né, isso nós falamos nessa aula de hoje, a localização do Egito, nós falamos sobre a importância do rio Nilo, não foi isso? Nós falamos sobre os canais de irrigação e falamos também sobre as partes da sociedade, ou seja, a importância de alguns grupos para a composição dessa sociedade, né? Nós vimos lá que alguns grupos eram importantes, nós vimos o faraó, nós vimos a nobreza, nós vimos os camponeses, nós vimos os artesãos, nós vimos o vizir, nós vimos os escribas, nós vimos os camponeses e os escravos, certo? Nós vimos que cada um vai compor aquela pirâmide, né, que se você puder, você faça lá no seu caderno, desenha a pirâmide e puxa setinhas, igual o professor costuma fazer em sala de aula, certo? Mas agora nesse momento, né, para fixar esse conteúdo, eu trouxe aí 3 questões que vocês estarão respondendo no caderno de história de vocês, ok? Lembre de colocar o cabeçalho, colocar a data, porque quando voltarmos eu irei corrigir essas atividades, ok? Juntamente com vocês. Então, primeiro eu coloquei, relacione o Rio Nilo à principal atividade econômica no Egito Antigo. Ou seja, o que tem a ver Rio Nilo com a atividade econômica? O Rio Nilo proporcionou alguma coisa? O que foi que o Rio Nilo proporcionou? O que foi que o professor falou nessa aula? O que é que o livro didático de vocês fala? Certo? Segunda, qual a função do escravo na sociedade egípcia? Qual era a função desempenhada pelo escravo? Né? O que é que ele faria? O que é que ele fazia nessa sociedade egípcia? E a 3 uma das classes de maior prestígio no Antigo Egito era os escribas. Quais atividades econômicas os escribas desenvolviam? Certo? Qual era a atividade econômica que os escribas desenvolviam, que a gente comentou nesse vídeo, que vocês também podem estar encontrando no livro didático ou pesquisando, certo? Por que eles eram tão respeitados? Ok? Então, pessoal, vocês irão realizar, colocar, veja que eu coloquei a quantidade de linha, vocês irão fazer essa atividade no caderno, certo? E nós iremos corrigir em um novo momento, certo? No mais, espero poder ter ajudado, né? Anotem possíveis dúvidas, que nós estaremos conversando mais à frente ainda sobre o Egito, ok, pessoal? Fiquem com Deus, um abraço bem apertado, estou com muita saudade de todos, certo? Até mais.